No vídeo de hoje eu vou te contar a história do único Sith que todos os Jedi tinham medo. Afinal, o que faz um Lord Sith ser assustador de verdade? É a brutalidade pura no campo da batalha? É dominar a feitiçaria do lado sombrio? Ou será que o maior perigo para a República nem usasse um sabre de luz para buscar a glória, mas sim agisse pelas sombras, fabricando horrores em escala industrial? E se a mente mais letal de toda a galáxia fosse totalmente fria, lógica e sem nenhuma paixão? Para entender isso, a gente vai precisar mergulhar na história de uma das figuras mais perigosas do universo Legends de Star Wars. Tem Sith por aí que só de ouvir o nome você já associa com carnificina e poder absoluto, mas essa é a história de Darth Maquis, uma ameaça totalmente diferente. Ela era uma verdadeira engenharia de medo e pesadelo, uma cientista que olhava para a vida orgânica e só enxergava matéria-prima para suas criações. O poder dessa mulher não vinha de profecias antigas ou de relíquias mágicas, mas sim da capacidade bizarra de fabricar a morte em massa. E se você quiser ficar por dentro de mais histórias de Star Wars, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Muito antes de criar armas capazes de apagar sistemas solares inteiros do mapa, Darth Maquis garantiu a cadeira dela no Conselho Sombrio, comandando a esfera de tecnologia. E não ache que esse era um cargo burocrático e chato. Esse era o coração industrial do Império Sith. E toda a inovação militar, sua frota estelar e até mesmo a fusão com a alquimia passava pelas mãos dela. O Império só avançava porque as máquinas de Maquis abriam o caminho. Diferente de outros Lord Sith que governavam usando o medo ou o carisma, ela liderava na base da eficiência. Isso fez dela uma peça indispensável, mas também colocou um alvo de desconfiança nas suas costas. O imperador da época era o Vishay, que adorava se cercar de fantoches fanáticos, mas ele mantinha ela bem de longe. Ele tinha pavor do que não conseguia controlar com o misticismo. E Maquis não precisava dos segredos antigos da força para dominar a galáxia. Ela construía o próprio poder do zero através da ciência. Sem ninguém vigiando, a genialidade dela pode muito bem fazer com que o imperador vire uma peça descartável. Quando o Império avançou com tudo contra a República, a necessidade de novas armas levou a Maquis para Rendvar, um planeta congelado. A República achava que a invasão era por território e estratégia, só que a realidade era muito mais complexa. Para Darth Maquis, aquele deserto de gelo vazio era simplesmente o laboratório perfeito. Lá ela começou a testar verdadeiras abominações, bombas que desestabilizavam a matéria e pragas feitas de híbridos com tecnologia. Animais, soldados e prisioneiros viraram cobaias de toxinas só para ela poder anotar quanto tempo o sistema nervoso deles demorava para falhar. Tanta atrocidade gerou um eco terrível na força. Isso chamou a atenção da Ordem Jedi. Liderados por Satele Shan, os Jedi invadiram o planeta não para ganhar uma guerra, mas para arrancar um câncer antes que ele se espalhasse. O confronto terminou num duelo direto. A ciência de Maquis não deu conta da habilidade de combate de Satele Shan, e a cientista foi desmembrada, humilhada, forçada a fugir. O planeta foi salvo, mas o orgulho ferido de Darth Maquis plantou uma semente de ódio que iria mudar o destino de toda a galáxia. A grande ironia no fim da Grande Guerra Galáctica é que o Tratado de Coruscant, que era para trazer a paz, entregou para Mac tudo o que ela queria: tempo, espaço e isolamento. Como parte do acordo, Vishay deu a ela o controle absoluto do sistema Vesla. Ali, sem a República ou o Conselho no seu pé, ela montou o próprio Império Industrial. O auge dessa visão maluca foi o Sunraiser, o Devorador de Sóis. Inspirado em civilizações antigas, Maquis construiu uma mega estrutura mecânica ao redor de uma estrela inteira. Essas máquinas sugavam o plasma do Sol para alimentar reatores gigantes, permitindo fabricar super-armas numa velocidade que desafiava a lógica. O Devorador de Sóis foi responsável por construir o Gauntlet, que era uma plataforma que aniquilava frotas inteiras atirando direto de dentro do hiperespaço, o Ascendant Spear, que era uma nave letal que canalizava a energia do lado sombrio do piloto diretamente para seus canhões, e também o Javelin Dreadnought, que era uma nave capaz de esterilizar quilômetros de superfície de um planeta com radiação, matando todo mundo sem arranhar a infraestrutura. Com o Devorador de Sóis, o que demorava décadas para ser feito, agora ficava pronto em meses. A guerra convencional estava com seus dias contados. Apesar do terror dessas frotas, o projeto mais doentio que saiu lá de Vesla não era de metal, era feito de carne e luz. Darth Maquis achava que torturar ou tentar converter um
Jedi pro lado sombrio era um desperdício de tempo. Ela gostava mesmo era da resistência. Então, ela capturou os cavaleiros que não se rendiam e transformava eles nos chamados Cavaleiros Sith. E o processo era uma abominação completa. Ela colocava placas cibernéticas nos ossos e trocava os sentidos por implantes que tratavam o corpo e apagava a voz deles. O código Jedi acabava sendo reescrito no cérebro através de uma lavagem cerebral mecânica. A busca pela paz virava uma submissão total às suas ordens. E sabe o que deixava isso pior que um simples droide assassino? A mente do Jedi e a conexão dele com a força continuavam vivas lá dentro. Eles sentiam tudo, só que estavam trancados no próprio corpo, sem poder falar ou agir, assistindo enquanto o Império usava eles como ferramenta. E matar esses guerreiros não era um ato de guerra, mas sim um ato de misericórdia. A genialidade de Max deixou ela quase intocável, mas todo o sistema tinha uma vulnerabilidade. A inteligência da República percebeu a catástrofe que estava vindo e mandou Theron Shan se infiltrar em Vesla. Theron era um espião brilhante e o mais importante de tudo, ele não tinha absolutamente nenhuma conexão com a força. Ele carregava um trunfo no seu sangue, ele era o filho secreto de Satele Shan. Quando foi capturado e levado até Max, Theron usou a única coisa que a cientista não conseguiu calcular, seu próprio ego. Ele revelou o sobrenome e manipulou bem aquela ferida aberta do ódio que ela tinha pela sua mãe, e cega pela obsessão e sedenta por roubar os segredos da antiga rival, Max tentou invadir a mente do espião usando a força. Quando ela procurou a mente dele e só encontrou o vazio de alguém sem a força, ela baixou a guarda por uma fração de segundo, e esse foi o tempo exato para que Theron conseguisse cravar um dardo paralisante nela. Com a cientista agora no chão e os guardas cibernéticos perdidos sem o comando dela, o espião sobrecarregou os reatores do Devorador de Sóis e fugiu. A mega estrutura entrou em colapso e ela partiu a estrela ao meio, engolindo todo o coração industrial do Império Sith no inferno de plasma. E foi exatamente ali que Darth Max morreu, paralisada e cercada pela própria obra-prima desmoronando. No final das contas, a Sith mais lógica, fria e calculista da sua época não caiu para um exército ou para a luz de um mestre Jedi. Ela acabou sendo aniquilada porque não conseguiu controlar uma emoção puramente humana. Ela provou que não importa o quão brilhante seja o seu intelecto, a sua própria arrogância é o erro que uma máquina jamais consegue consertar. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S. Matheus Santos, Vitor Bertol Nascimento, Drone Mood Brasil, Houston Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.